Muito boa tarde. Está no ar a Praça do Município, programa de 23 de dezembro de 2021. A Praça do Município é um programa semanal na Diana FM, com deputados municipais em Évora. Esta semana, recordo que temos um programa com um painel de comentadores rotativo. Esta semana contamos com a participação do António Gavela, do PCP, José Santos, do PSD, Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora e Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Obrigado pela vossa participação. Mais uma vez estamos a fazer o programa à distância devido à pandemia da Covid-19. Este programa é o último programa do ano e só vamos regressar em fevereiro. Normalmente paramos os programas na rádio na altura do Natal e Ano Novo. Esta paragem vai ser mais longa devido às eleições legislativas de 30 de janeiro. Vamos então às notas de abertura. É o António Gavela do PCP a começar. Boa tarde. O que é que quer destacar neste início de programa? Boa tarde. Primeiro desejar boa tarde aos colegas de painel e também boas festas aos ouvintes da Rádio Diana e, se possível, um ano novo melhor do que este, com menos pandemia, com mais segurança e mais esperança no futuro. Eu tinha duas notas, uma negativa e outra positiva, num quadro mais internacional. Uma é a questão da paz. Nós temos assistido no último mês, nos últimos 2 meses, a um crescendo desta tensão, digamos, que gira em torno da exploração das matérias-primas, que provoca problemas nos locais onde elas existem. As pessoas fogem, depois cria o problema das migrações, leva aos confrontos entre as potências mundiais, ao armamento e, digamos, vivemos neste momento com 3 personagens, o Biden, o Putin e o Xi Jinping, uma situação que não devemos de dormir descansados sobre ela, embora isto haja muito jogo diplomático aqui, mas de facto a questão que queria referir era, acabamos o ano com uma preocupação, do meu ponto de vista, que é esta questão do mundo multipolar, é uma questão muito importante, que não há donos do mundo, já não há políticos do mundo. É necessário um entendimento pela paz, independentemente das opções políticas e ideológicas de cada um. O ser humano não pode estar à mercê de carregarmos botões para aniquilar este mundo, terra que está maltratado, mas é o que temos. Uma nota positiva houve eleições no Chile no domingo passado e finalmente é possível alterar, que ganhou com 55,8%, é possível que o Pinochet, que a ditadura do Pinochet, nos deixou. Portanto, nas declarações, vamos ver se é assim no futuro, foi a esperança que ganhou sobre o medo, fala-se em justiça, direitos humanos e liberdades, numa nova Constituição para o país e a reforma das pensões, o serviço de saúde, uma melhor distribuição da riqueza. Curiosamente, problemas semelhantes aos nossos aqui neste país da Europa, aparentemente tão estável, mas o problema é sempre o mesmo, a distribuição da riqueza e, digamos, os direitos das pessoas. Era um pouco dar esta nota de esperança de que, ligada ao Chile, houve o processo das Honduras recentes, onde o processo democrático vingou, não é consensual, mas pronto, a questão da Nicarágua, a Bolívia, enfim, a América Latina está a viver um novo sonho, digamos, de dar aos povos o direito de decidirem sobre si próprios. Vamos ver como é. Bem, foram as notas de abertura do António Gavela do PCP. Vamos agora para as do José Santos, do PSD. Boa tarde, José Santos. Boa tarde a todos, os colegas de painel, ao Sérgio, também ao vosso auditório da Rádio Diana, e aproveitar também para desejar umas boas festas, um Santo Natal e um Feliz Ano Novo. Eu tinha 2 notas, enfim, mais locais. Uma que tem a ver com a iluminação de Natal. Enfim, eu não sou... Tenho amigos meus que, enfim, tecem grandes considerações sobre as iluminações de Natal. Enfim, eu não sou tão observador das iluminações de Natal, mas tinha uma recomendação a fazer à Câmara de Évora que de facto se justificaria para o futuro uma iluminação de Natal menos tristonha, menos monótona. Quer dizer, já basta a nossa vida estar melancólica à conta da pandemia
E de facto é que uma cidade com a importância monumental de Évora, com a dimensão comercial, penso que justificaria uma iluminação mais bonita, mais variada, fundamentalmente que não fosse sempre igual. Enfim, acho que isso nos faria bem, enfim, ao nosso bem-estar, e fundamentalmente traria, se calhar, mais vontade das pessoas estarem na rua a fazer compras, ainda que os tempos sejam aqueles que são. Portanto, deixava esta recomendação para o Natal 2022, uma iluminação de Natal diferente, mais atraente, mais colorida, e, se possível, até mais abrangente, no sentido, enfim, de ocupar mais artérias na cidade e mais praças. Uma segunda nota, de uma notícia, enfim, não é que a notícia seja má, obviamente, mas penso que espelha um bocadinho o tipo de notícias que vamos ter nos próximos tempos, que é a notícia da Câmara de Évora que o Teatro Bacia de Rezende passou a ter iluminação LED, que é uma coisa relativamente corriqueira e normal, que eu até pensava que tinha sido prevista no âmbito da empreitada do teatro, da remodelação do teatro, que já terminou há uns meses atrás. Portanto, enfim, é uma notícia, quer dizer, é quase uma não notícia, por exemplo, porque é normal que o equipamento daqueles, ou já deveria ter este tipo de iluminação, como sabem, enfim, possibilita obviamente uma redução significativa de fatura energética. A notícia em si não é má, mas o ênfase, enfim, com que se dá a notícia, penso que é um pouco o espelho do tipo de notícias que vamos ter nos próximos tempos da Câmara de Évora, que são notícias deste tipo, notícias de gestão corrente, coisas de concorrente que, aliás, já deviam estar feitas há bastante tempo. Já agora, só sobre a questão do Chile, que o Dr. Gavela referiu, não fico tão entusiasmado, porque eu acho que o novo presidente é mais social-democrata do que comunista, pelo menos eu, enfim, parece-me, quer dizer, não estou tão convencido que ele seja um comunista. E vamos ter agora a prova, que é quando se começar a mexer na Constituição. Se o novo presidente não criar na Constituição aquela cláusula tipo de todos esses presidentes da América Latina, que é ficar 15 anos ou 10 anos sem eleições, e se ele não fizer isso, eu tenho esperança que não o faça, podemos ter um bom presidente de esquerda ou de centro-esquerda e não necessariamente um presidente, enfim, com alguns tiques de ditadores, estão à imagem dos seus colegas da América Latina. É que ele leva a sério eu assumir que o candidato é comunista, é? Entendeu isso do que eu disse? Não, alguma imprensa se tem referido, nessa perspectiva. Ok. Muito bem. Vamos agora para a nota de abertura do Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. Boa tarde, Joaquim. Olá, boa tarde, Sérgio. Olá, boa tarde, colegas de painel e a todo o vosso auditório da Rádio Diana, que semanalmente, pelas diversas formas disponíveis, nos seguem. Tenho duas notas breves. Na primeira, queria desejar um excelente Natal e um próspero ano novo ao Sérgio, aos colegas de painel e a todos aqueles que nos ouvem e aos membros do Cuidar de Évora. Em especial a todos aqueles que me têm feito chegar os seus resumos para que a cada programa onde participo possa fazer aqui o meu melhor em prol também dos evorenses. A outra nota é só para recordar que no passado dia 15 de dezembro decorreu a apresentação da versão preliminar do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Évora. É de enaltecer, contudo há a lamentar mais uma vez a falta de divulgação pública e, consequentemente, a ausência de população. Numa apresentação que colocou a nu alguns dos aspectos mais preocupantes da mobilidade do concelho e, em particular, da nossa cidade e centro histórico, adiantando algumas soluções que, a serem implementadas, trarão melhor qualidade de vida na nossa cidade, creio eu. Tenho dito. E concluímos esta primeira ronda com a nota do Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos colegas de painel e a quem nos ouve através da Diana FM. Eu tenho aqui 3 notas de abertura. A primeira para enaltecer e congratular o Hospital do Espírito Santo de Évora por finalmente ter adquirido novos equipamentos para a unidade de neonatologia. Como sabemos, é uma importante unidade que tem estado em risco de encerramento, com alguns boatos já há vários anos, mas que tem salvo centenas de vidas de crianças, tem feito a diferença na qualidade de vida de centenas e centenas de crianças, prevenindo muitas incapacidades e outras doenças e, portanto, dar boa nota da aquisição de novos equipamentos para esta unidade que bem precisava, que há muito tempo necessitava deste investimento. Não deixa de ser curioso o timing quando foi feito, mas
à parte disso, é uma boa notícia. A segunda nota para dar conta e que foi notícia também na Diana FM, nos órgãos de comunicação social, da visita da Coordenadora Nacional do Bloco de Esquerda ao Laboratório Hércules, um importante centro de investigação que existe na nossa universidade, na nossa região, que faz um trabalho de topo na área do património cultural, da arqueologia, da cultura, que é reconhecido nacionalmente e também internacionalmente, que tem investigadores de topo, investigadores e investigadoras que vêm de várias partes do país e que se instalaram em Évora, e tanto que precisamos disso no interior do país, investigadores que captam milhões e milhões de euros em projetos, em equipamentos, mas que na sua maioria são precários. Dos 36 investigadores que este laboratório conta, 24 são precários, e portanto torna mais uma vez evidente como é necessário uma carreira de investigador e a definição de uma carreira de investigador para dar proteção a estas pessoas que trazem tanta mais-valia para a ciência e, neste caso, mais-valia para a nossa região que tanto necessita. Uma terceira e última nota para dar conta não tanto da antecipação das medidas por parte do Governo e da antecipação da chamada Semana de Contenção, mas uma nota que António Costa deu, dizendo que os centros de vacinação iriam estar fechados nos dias de Natal e nos dias do Ano Novo, porque os profissionais de saúde estão cansados e também merecem ter Natal e Ano Novo. Eu diria que os profissionais de saúde não só merecem ter Natal, gozar o Natal e o Ano Novo, mas merecem ter carreiras dignas, acima de tudo, e merecem ter mais colegas, que sejam contratados mais profissionais de saúde para que não estejam na exaustão em que e, portanto, eles não necessitam só de passar bem o Natal e o Ano Novo, precisam de passar os 365 dias do ano com dignidade. Muito bem, avançamos para o principal tema do nosso programa de hoje. O Campus Sul é um consórcio formado por 3 universidades, a Universidade de Évora, a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade do Algarve. Foi apresentado em Évora precisamente esta quarta-feira. É um consórcio que vai permitir que os estudantes de licenciaturas, mestrados, circulem pelas 3 universidades para tirarem os respectivos cursos. Enfim, tem outras colaborações ao nível da investigação, enfim, tem outras componentes este consórcio, outros projetos em curso, mas levantou dúvidas há uns tempos, quando foi anunciado que iria ser formado este consórcio, levantou dúvidas. Houve quem dissesse que a Universidade de Évora podia ser absorvida pela Universidade Nova de Lisboa. É uma universidade maior, tem 25 mil estudantes, a Universidade de Évora terá 8 mil. Começava pelo António Gavela, do PCP, começava por lhe perguntar o que é que acha desta parceria entre 3 universidades, e se teme que a Universidade de Évora possa ser absorvida ou que perca algum peso por se juntar a outras 2. Então, pode ser que caminhe por um consórcio, ainda não é um consórcio, que foi o memorando que foi hoje assinado, foi de uma associação interuniversitária, o que é diferente, digamos, do conceito do consórcio que temíamos há meses atrás, que pudesse, digamos, introduzir aqui, digamos, formas daquilo que o Sérgio que é uma absorção das universidades, portanto, mais pequenas. A referir que nós não nos metemos nos assuntos das universidades. A primeira questão que queria referir é que o problema do que foi hoje assinado é um problema entre as universidades, não é? E que também não somos contra as associações interuniversitárias. Pensamos que, no caso daquilo que foi hoje aprovado, assinado, com um peso talvez excessivo... Já agora, António Gavela, deixe-me só interromper para esclarecer os ouvintes que estamos a gravar na quarta-feira, precisamente no dia em que foi assinado o memorando, mas o programa será apenas emitido quinta-feira. É bom esclarecer porque, pronto, às vezes pode criar algum equívoco. Com uma presença muito significativa de membros do governo, portanto, que pode, mas de qualquer forma, o que foi assinado, o memorando a que só hoje tivemos acesso, portanto, é uma questão, como o Joaquim referiu há bocado, que não temos acesso a estas coisas, também são tratadas até à última, digamos, haver grande conhecimento público. Mas consideramos que
Estão lá enumerados um conjunto de questões que podem constituir fatores de desenvolvimento da região. Estimulam a cooperação, dão hipótese de ganhar escala, vão promover certamente o desenvolvimento do conhecimento, da investigação, do ensino, do papel da universidade e a própria possibilidade de juntar os politécnicos é outra mais-valia que está no memorando. Portanto, é um conjunto de questões aqui. Mas as preocupações que temos é como vai ser implementado. O problema não é o que está escrito dos objetivos. Uma coisa é o que está no memorando, o outro é o que vai ser realmente feito. E por isso consideramos que deve haver uma monitorização sobre esta implementação, porque este aspecto é decisivo para o êxito deste processo, e o Sérgio já levantou algumas das questões. Há uma grande diferença entre a dimensão da Universidade de Évora e do Algarve com a Universidade Nova de Lisboa, que é uma fundação. A Universidade Nova de Lisboa é uma fundação, não é, digamos, em termos de postura económica e de estrutura que está por detrás dela é diferente. Né? Nós podemos ter aqui nisto, se não houver essa monitorização, um abraço de urgência em que estas universidades com o maior empenho possam ser, digamos, e um outro aspecto tem de ser assegurado que as verbas afetas ao Alentejo para o ensino não vão ser, de alguma forma, de alguma engenharia financeira, canalizadas para projetos que não tenham a ver com a região. E isto é uma questão que tem que ser salvaguardada. Portanto, nós não avaliamos, em termos das opções, que consideramos que é positivo, né? Não temos uma posição tomada sobre esta questão, porque estamos a aprofundar, portanto, digamos, é importante analisar isto, porque aparente é uma situação, como já disse, importante para a região, importante para o país, inovadora, é uma forma que pode ser até um modelo de que o interior ganhe dinâmicas que até agora têm sido cortadas pela centralização, etc, etc. Mas, digamos, nós já temos visto outras histórias parecidas em que, digamos, é assinado um protocolo de intenções, que foi o que é assinado hoje, mas na prática o Alentejo, sobretudo o Alentejo, vai ficar, digamos, a financiar, isso é que era mau, financiar projetos que beneficiassem territórios do litoral, e não é esse o objetivo dos escassos fundos comunitários já que vêm para o Alentejo. Não é? Nós queremos mais população, mais estudantes, mais desenvolvimento, e este projeto, este memorando não pode pôr em causa isso. Deve potenciá-lo. Aliás, é que está escrito, mas vamos ver. Essa é a nossa posição. Bem, ficam aqui enfim, a opinião do António Gavela, do PCP. José Santos, do PSD, como é que olha para este Campos Sul? Qual é a sua opinião? Está otimista? Bem, devemos ter em conta que esta ideia não é uma ideia nova. Aliás, penso que as primeiras perspectivas de ligação da Universidade de Évora a outras entidades do ensino superior remontam até, enfim, ao tempo do próprio professor Jorge Araújo, que curiosamente foi das pessoas que, quando a ideia surgiu, veio a público criticar. Bem, a minha opinião não diverge muito daquela que o Dr. Gavela referiu. É óbvio que as universidades têm que se posicionar num xadrez cada vez mais concorrencial, portanto, elas não podem ficar imóveis, porque se ficarem imóveis morrem. Nós sabemos que a fusão da Universidade Técnica com a Universidade Clássica, que deu origem à Universidade de Lisboa, enfim, veio criar um novo puzzle universitário, quer em Lisboa, quer no país. Nós temos um bocadinho o ISCTE que corre numa pista própria, ainda por cima, enfim, normalmente é um instituto muito próximo do poder, especialmente quando o PS está no poder. Portanto, a Universidade Nova é uma universidade que precisou ou precisa de ganhar músculo para enfrentar a concorrente que tem, que resulta precisamente da fusão das duas universidades, a Nova Universidade de Lisboa, fica um processo de fusão que já tem 2 ou 3 anos. A Nova de Lisboa é, como diz o Dr. Gavela, uma fundação, é talvez das universidades portuguesas, enfim, aquela que tem das propinas mais alta. É uma universidade que trabalha bem a articulação com o setor privado, portanto, é aliás conhecida essa sua vocação, e enfim, é uma universidade em que, nomeadamente para alguns cursos,
muitos estudantes, enfim, quando querem entrar no ensino superior, procuram sempre ir para a universidade. Portanto, é de facto uma referência de peso no ensino em Portugal, e a universidade já tem alguns créditos em termos internacionais. E, portanto, se quer posicionar aqui num contexto, até, enfim, também numa lógica de acesso aos fundos, nomeadamente no plano de recuperação e resiliência. O Algarve e Évora são universidades pequenas, periféricas. O Algarve, ainda que seja uma universidade do litoral, não deixa de ser uma universidade periférica, e a Universidade de Évora também é. Eu, normalmente, enfim, considero-me um liberal. Olho para estas situações como uma oportunidade e, portanto, a minha primeira reação é uma reação positiva, uma reação favorável, acreditando que este consórcio, que é de facto, como disse o Sérgio, inédito, pode ser uma boa oportunidade de afirmação da Évora, da universidade, quer enquanto centro de investigação, mas também enquanto centro de ensino e enquanto polo de atração de estudantes, de professores, de gente para a cidade. Eu não conheço o memorando, é certo que o memorando, como diz o Dr. Gavela, enfim, não deve dizer muito, de facto não consegui obter, enfim, nestas últimas horas o documento. O que me parece fundamental é que o documento, e aqui divirjo um pouco daquilo que o Dr. Gavela disse, eu acho que esta opção da universidade, que é uma opção que condiciona a cidade e que eu acredito, enfim, e sublinho, pode ser uma boa opção para a cidade e para a região. Enfim, eu estou a dizer isto sem saber, mas eu creio que, por um lado, deve ser uma opção perfeitamente consensualizada na comunidade universitária, na comunidade académica. Portanto, eu estou a partir do princípio que este resultado, sendo um ponto de chegada e simultaneamente um ponto de partida, foi devidamente consensualizado com o Senado, com o Conselho Científico, com o próprio Conselho Geral. Portanto, eu penso que aquilo que foi usado, todos estes cópios, todos estes fóruns que existem dentro da própria universidade. Mas creio também que é uma opção dentro de uma governação moderna que deveria ser discutida com a própria Câmara Municipal. Eu acho que a Câmara Municipal, pelo menos a Câmara Municipal, deveria ter um papel a dizer, deveria, de certa forma, caucionar a proposta, porque a universidade é perfeitamente nuclear e central no local e mesmo no desenvolvimento regional. Portanto, eu acho que estamos em presença de uma opção que transcende a própria universidade, é uma opção que, com implicações subregionais e mesmo regionais, que, como dizia o Dr. Gavela, tudo depende agora da forma como vai ser implementada e da pilotagem que se vai fazer do processo. Portanto, a Universidade de Évora, todos estes processos envolvem riscos e nós não nos devemos atemorizar com os riscos. E eu creio que isto é um risco que a Universidade de Évora assume. Mas eu penso que é um risco que pode ser muito bem sucedido. Mas creio que deve haver uma governança deste processo pelos próprios órgãos da Universidade, no sentido de se garantir que este processo para a Universidade de Évora é um processo que será positivo. Só para concluir, eu acho que a melhor forma de estabelecermos um conjunto de indicadores, de métricas, que nos permitam perceber ao longo dos próximos anos como é que todo um conjunto de indicadores que nos permitem avaliar a performance de uma instituição de ensino superior, desde a área de investigação ou a área de ensino, é preciso garantir que isto não se vai traduzir numa redução do número de alunos, pelo contrário, que se vai traduzir num aumento do número de alunos, que isto não se vai traduzir numa redução do número de investigadores. Eu penso que até isto vai trazer mais centros de investigação para a Universidade de Évora e melhor acesso a financiamento. Agora, é bom haver um quadro avaliativo de monitorização permanente para, enfim, a própria universidade e os seus responsáveis perceberem se este consórcio está a evoluir na direção pretendida, e a ideia é uma ideia, na sua essência, muito positiva, ou se é preciso introduzir algum realinhamento e algum reajustamento. Portanto, acho que há aqui um exercício e um desafio para os próximos anos, que é um bom desafio, mas tem que ser acompanhado, porque em nenhuma situação este consórcio se pode traduzir numa opção pior para uma região que precisa de gente, de investigadores, de dinâmica, etc.
Muito bem. Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora, vê aspectos positivos ou negativos neste consórcio? Bom, tudo o que serve para desenvolver e criar desenvolvimento a nível local é muito importante e é uma mais-valia para a nossa cidade e para a nossa população. Eu vejo este projeto, se assim se pode chamar, como uma coisa boa para nós, mas, e subscrevo praticamente aquilo que o Dr. Gavelas e o Dr. José Santos disseram, porque ao fim e ao cabo a junção daquilo que eles disseram acaba por ser um pouco a minha ideia e a ideia do movimento. Mas eu não deixo de estar apreensivo, mais uma vez, com um projeto para a nossa cidade, porque, embora ele ainda esteja num processo de memorando, fala-se muito dos benefícios que ele vai trazer para a nossa cidade, fala-se dos benefícios que ele eventualmente pode trazer para a Universidade de Évora, e eu creio que sim. Sem dúvida nenhuma que tem que haver uma forma de fiscalizar a implementação deste projeto, por forma a que a nossa cidade e a nossa universidade saiam beneficiadas desta mesma associação, porque senão também não interessa em nada estarmos lá, como é óbvio, e que seja uma mais-valia também para os nossos estudantes e também para a nossa população. Mas eu não deixo de estar apreensivo, porque eu quando aparecem estes projetos eu tenho muito mais perguntas do que propriamente respostas e não consigo encontrar as respostas muito rapidamente. E eu espero que desta vez, uma vez que ainda estamos em fase de início, ainda estamos em fase de memorando, as pessoas que têm diretamente implicância com a implementação deste mesmo projeto no terreno, comecem a construí-lo pelos alicerces, não comecem logo pelo telhado, que é para não haver problemas depois com as intempéries e outras coisas demais. Porque uma das perguntas, outras que se poderiam fazer era como é que vai ser? Avança o projeto e de resto, o resto que é necessário, as infraestruturas, as habitações e tudo o resto aparecem depois? Onde é que nós vamos colocar os estudantes que vão nos visitar? Porque o interesse é que aumente a população, aumentem os investigadores, aumentem os estudantes, aumentem os professores e as famílias dessa gente. Vem para cá também. Vamos colocá-los aonde? Vão morar aonde? Toda a gente sabe que um dos maiores problemas que nós temos na nossa cidade, se não o maior, um dos maiores, é a habitação e o outro é a própria mobilidade. E temos este tipo de problemas que ainda nem sequer está resolvido. Já vamos avançar com um projeto desta envergadura sem termos assegurado inicialmente este tipo de infraestrutura, este tipo de condição. Eu quero aproveitar esta oportunidade que me dão para alertar às pessoas que estão envolvidas no projeto, a Universidade de Évora, a Universidade Nova de Lisboa e do Algarve, para que planeiem perfeitamente a implementação deste projeto. Pode ser benéfico para todos, pode ser benéfico para o sul do país e esperemos que para a nossa universidade, mas não comecem o projeto pelo telhado, comecem o projeto pelos alicerces, que é assim que se deve começar um projeto. E sim, penso que, e o movimento também, pensamos que será uma mais-valia para a nossa cidade, desde que seja devidamente implementado e devidamente fiscalizado, como deve ser, para que não saiamos mais uma vez defraudados neste tipo de projetos de grande envergadura que podem ser benéficos para a nossa cidade e para a nossa população. Muito bem, foi clara a sua opinião, Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda, a sua opinião. Bem, em primeiro lugar, o projeto tem, à partida, logo um grande ponto positivo. Trouxe a Évora logo 2 membros do governo, 2 ministros, e, portanto, dar-lhes as boas-vindas à nossa cidade e à nossa região. Espero que tenham tido tempo para visitar bem a nossa cidade e a nossa região e ver a falta do investimento público que faz em serviços e pronto, espero que eles tenham tido uma boa estadia e que tenham olhado bem para a nossa região. Em segundo lugar, estes projetos, à partida, são sempre interessantes. Eles surgem de uma necessidade identificada de 3 universidades que têm contextos particularmente desafiantes e que estão à procura de de sobreviver e de ter uma perspectiva de futuro. Eu espero que isto seja realmente um contexto intersolidário entre instituições, que estejam numa ótica competitiva
conhecimento, porque é isso que a universidade deve trazer, conhecimento, investigação, que esteja numa ótica competitiva nesse aspecto e não apenas numa ótica competitiva de sobrevivência, de captação de fundos e de captação de propinas de estudantes para sobreviver. Espero que haja uma visão de futuro, de conhecimento e de realmente aposta nas regiões e não uma visão mais centrada no umbigo de sobrevivência económica das universidades, porque elas existem exatamente pelo conhecimento e pela promoção do conhecimento. E isso é o mais importante. A ideia, à partida, é interessante. Esta ideia de podermos ter estudantes que percorrem 3 universidades, que conhecem contextos diferentes, que nelas aprendem e conhecimentos diferentes, que contactam com regiões diferentes, com tecidos económicos diferentes, com tecidos empresariais diferentes, que investigam, que têm a possibilidade de investigar na área do património cultural, por exemplo, na área da sustentabilidade das cidades, na área da sustentável, que é o que se perspectiva, na área da conservação da biodiversidade, etc., que são alguns dos temas que já foram aflorados, dados a público, é bastante interessante. Agora, existem aqui dinâmicas que não são iguais. É diferente, por exemplo, um aluno começar o seu percurso em Évora e acabar na Universidade Nova de Lisboa, é totalmente diferente de começar na Universidade Nova de Lisboa e terminar em Évora, por exemplo. Ou seja, o sítio, o local onde termina o ciclo de estudos, um estudante, é logo um fator de captação dessa pessoa muito maior do que estar no início do seu percurso. E, portanto, tem que haver aqui, até nessa ótica, alguma coerência, alguma partilha e solidariedade entre as instituições. Por outro lado, aquilo que eu esperava dos membros do governo, e também aliado com aquilo que é a política local, tudo bem, isto pode trazer mais estudantes, pode trazer mais investigadores, pode trazer mais centros de investigação. Estas pessoas vão morar onde? É a pergunta que eu faço. Se vierem para cá 1000 estudantes novos, e que bom que era, 500 investigadores, e que bom que era, vão morar onde? Vão morar num quarto a 400 euros sem condições, que é aquilo que a nossa cidade neste momento tem para oferecer às pessoas. Nenhum membro do governo hoje falou sobre habitação. Ninguém está a falar sobre habitação, e a habitação é o maior problema que nós temos na nossa região. Sem habitação não vão haver investigadores, não vão haver estudantes, não vão haver pessoas qualificadas para investir na nossa região. Nós temos um problema grave de habitação, que não está no centro das políticas, nem locais, nem nacionais, e que é o maior problema da nossa região. E nenhuma universidade se vai desenvolver se não houver esta articulação entre as políticas públicas para a habitação. Esse é o principal problema. Porque estes estudantes que vão andar a rodar pelas 3 universidades vão andar a rodar por casas diferentes, vão andar a rodar por contextos diferentes. E depois vão fazer escolhas de onde querem ficar, de onde querem investir o seu conhecimento que adquiriram. E a pergunta que eu deixo é, a nossa região está preparada para acolher esta nova geração qualificada que aí vem? Eu julgo que nós temos muita dificuldade em captar estas pessoas. E desde logo pelo problema grave de habitação que temos. E, portanto, por isso é que aqui dizia-se que devia haver uma articulação com a Câmara Municipal, concordo, e com o Governo, também nestas questões da habitação. Também começando pelas questões da habitação, que eu julgo serem centrais. Agora, tudo o resto pode ser muito interessante se realmente existir esta solidariedade. A circulação e o contacto com diferentes realidades é muito gratificante. A ideia de poder captar fundos comunitários para investigação que conta nas nossas vidas, que conta para alargar conhecimento, é muito interessante. E eu espero que não haja a tentação de nenhuma destas universidades de, querendo sobreviver, procurar ganhar para si os mais dividendos do que outra. Portanto, estes consórcios, estes protocolos, como lhe queiram chamar, são muito interessantes se existir esta ideia de solidariedade em torno do conhecimento, em torno de ganhos realmente para a região. Porque se alguma destas 3 partes começa a olhar mais para o próprio umbigo, este protocolo rapidamente pode romper-se e pode rapidamente alguém querer fazer, como se já disse aqui, o abraço de urso, e eu espero que isso não aconteça. Muito bem, penso que é um assunto arrumado. Vamos avançar para o próximo tema. É o tema do António Gavela, que escolheu o Estatuto dos Profissionais da Área da Saúde
aprovado pelo Governo a 29 de novembro, Decreto-Lei 105 de 2021. Cultura. Eu peço desculpa, de cultura, exatamente. Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura. António Gavela, porque é que traz este tema? O que é que o leva a escolher este tema? O que é que o levou a escolher este tema? Pedi-lhe que ligasse o microfone, que não estamos a ouvir. Agora sim. Falamos tão pouco em cultura e tanto em saúde que o estatuto não é culpa do Sérgio. Já no início também disse que eu ia dizer saúde. E eu só trouxe esta questão aqui hoje porque no dia 29 de novembro foi aprovado um diploma sorrateiramente, não é? Sorrateiramente, sobre o que define o estatuto dos profissionais na área da cultura, e que é uma coisa que não é nada boa. Pronto, digamos, é evidente que isto não se pode equiparar à pandemia, portanto, a situação é de emergência, não é? Mas quantas pessoas não tiveram que emigrar, trabalhadores da cultura, não tiveram que emigrar já, não tiveram que mudar de profissão porque o ser profissional da cultura é qualquer coisa que é um quebra-cabeças neste país. E, de facto, eu trouxe aqui hoje esta questão porque aí o próprio Orçamento de Estado, que não avançou, tinha, digamos, não aumentava o investimento na cultura, não é? O desinvestimento na cultura, digamos, é um processo que tem continuado, e este decreto-lei que foi publicado, ele vem na sequência de um processo de consulta pública que terminou em junho, julho deste ano, onde trabalhadores da cultura, sindicatos, associações, fizeram críticas, sugestões, portanto, propostas, e o que é que o decreto teve em consideração dessas propostas? Zero. O diploma que teve em discussão pública foi aquele que foi publicado agora, portanto, no dia 29 de novembro último. E porque é uma situação grave a que eu refiro, e os colegas de painel, pronto, vou referir, porque é factual, o tipo de contratos, os vínculos às artes estão sujeitos, digamos, a situações precárias. Não há reconhecimentos dos efeitos da remuneração e das componentes dos horários de trabalho, do muito trabalho, digamos, da estabilidade da carreira contributiva, das prestações sociais, para os descontos, digamos, nada está seguro. Digamos, hoje trabalhar na cultura é andar sobre cascas de bananas, digamos, à procura de uma lógica de sobrevivência. É, digamos, numa situação em que o Alentejo ainda é discriminado em termos nacionais sobre esta questão, onde a cultura cria para o PIB, se ela, digamos, for minimamente financiada, um contributo inestimável, porque ela mexe com todos os setores. A hotelaria, a restauração, o design, os transportes, enfim, um conjunto de questões, o turismo, enfim, é um fator de desenvolvimento e que este decreto-lei, digamos, ao considerar que, ao manter a precariedade, ao normalizar a precariedade no seu quadro legal, normativo, não é? Continua a ser vantajoso para quem contratar mais a recibos verdes do que fazer um contrato de trabalho. Portanto, digamos, a questão da segurança social continua comprometida como fundo de segurança para quem trabalha. Portanto, são questões gravosas que o Código de Trabalho aponta que não devem ser assim, mas que são. Por isso, esta questão que nós trazemos aqui, porque consideramos que a valorização dos trabalhadores e do trabalho nas artes e na cultura exige o reconhecimento dos direitos de quem trabalha nestas áreas, com salários minimamente dignos e que possam ser integrados e manter-se num sistema de segurança social. Portanto, nós não podemos, senão, digamos, quantas companhias fecharam? É que nós estamos a viver um processo em que, neste quadro legal, vão fechar, vão encerrar portas, mais estruturas que estão a definhar. Vamos manter muitos trabalhadores da cultura numa situação de precariedade, portanto, completamente, digamos, à procura de uma hipótese, seja ela qual for. E, por outro lado, na prática, o que limitamos é o acesso à cultura da própria população. Portanto, nós próprios
se não há oferta, se não há produção cultural e artística, a acessibilidade, o acesso é reduzido. E durante a pandemia este setor também foi um dos que foi, digamos, esteve praticamente inativo. Daí que o que trazemos aqui é afirmar que este decreto-lei não resolve os problemas da cultura, dos profissionais da cultura, e que volta a colocar a questão de contestar esta política da asfixia da cultura e aquele objetivo de 1% para a cultura como o lema, digamos, de um processo de reivindicação. E isto porque o Ministério da Cultura tem sido hábil em dividir as estruturas culturais. Portanto, esta paz podre em que hoje assistimos, em que não há uma contestação organizada, tem a ver com, digamos, ao teatro, ao bailado, à dança, a não sei o quê, digamos, ainda ontem foram premiados não sei quantas personalidades do teatro. Portanto, digamos, o Ministério tem jogado o mais possível na divisão da estrutura do setor. E quem perde é o país, quem perde é a região. E o Alentejo, que tem meia dúzia de estruturas financiadas. Já não falo no movimento associativo, que é uma questão que um dia devemos discutir aqui, qual é a situação do movimento associativo e popular na cidade, na região, portanto, mas, não falando já nisso, nós, na cultura, as estruturas, digamos, estão, digamos, nos limites da sobrevivência. E por isso este decreto-lei não é um contributo, é a continuação de um problema. Deixar esta nota. Muito bem. José Santos, do PSD, partilha destas preocupações? Bom, enfim, eu posso dizer em primeiro lugar é que de facto pronto, o PCP e o Bloco de Esquerda tiveram 5 orçamentos para conseguir convencer o Partido Socialista para subir o orçamento de Estado, enfim, as verbas do Ministério da Cultura para 1% do orçamento de Estado, e não conseguiram, não é? Portanto, diríamos que falharam estrondosamente nessa sua perspectiva. Enfim, enquanto estavam juntos ao poder. Em 2021, quando, enfim, deixaram o Partido Socialista sozinho, eu penso que o orçamento para 2022 tinha um salto, apesar de tudo, mais 80 milhões para a cultura, mas continuava a traduzir-se em 0,3% ou 0,2%, enfim, 0,3%, penso que era essa a percentagem do total das verbas. Portanto, de facto, eu creio que estamos muito longe ainda de atingir um valor ideal de investimento em cultura naquilo que são as despesas consolidadas ao nível do Orçamento de Estado. Bem, este estatuto, como sabemos, este estatuto é uma coisa, já tem muito tempo. Aliás, eu penso que há uma primeira lei, salvo erro, do governo de Virginia Sócrates, de 2008, que começa a atalhar um bocadinho o caminho sobre estas questões. E é uma questão que tem estado até mesmo em programas eleitorais do próprio PSD e do PS, e eu, enfim, tento ser sempre muito honesto nas minhas apresentações, não tenho particular simpatia política para o Ministro da Cultura, mas o certo é que foi esta Ministra que lá levou, enfim, o trabalho até ao fim e apresentou o decreto-lei. Eu sei que, de facto, o decreto-lei ignorou os 70 e tal contributos do processo de discussão pública. Eu percebo, porque o setor cultural é um setor extremamente atomizado, como sabemos. E, quer dizer, as perspectivas do setor cultural são muito distintas, quer dizer, a perspectiva dos pintores é muito diferente da perspectiva dos designers, a perspectiva dos designers é muito diferente da perspectiva dos escultores, e, portanto, conseguir fazer um decreto-lei que agrada a todos é impossível. É sempre impossível. Na cultura ainda é mais impossível. Portanto, eu, de certa forma, quer dizer, percebo que a Ministra, que tem, enfim, apesar de tudo, o mérito de levar o processo até ao fim, independentemente das falhas que o decreto-lei poderá ter, ao sentir-se, enfim, pressionada por áreas tão diferentes, acabou por avançar e acabou por legislar. Claro que este processo legislativo é muito influenciado pelo contexto pandémico, obviamente agravou ou trouxe mais a nu, até mesmo a opinião pública, que se calhar não fazia a mínima ideia como é que os artistas e, em geral, os profissionais de cultura viviam, e, portanto, deixou muito a nu essa situação e, de certa forma, enfim, a Ministra foi quase que obrigada a avançar e o Governo legislou sobre essa matéria. Enfim, eu penso que, apesar de tudo, creio que é melhor
este decreto-lei do que não haver nenhum decreto-lei. Especialmente porque o decreto-lei consagra, apesar de tudo, penso que a designação é um subsídio de cessação à atividade, quase como se fosse um subsídio de emprego, cria aqui alguma proteção social que não existia até agora. E repetindo, é difícil legislar para um setor que é muito diferenciado, que é muito atomizado. Eu creio que provavelmente este contexto pandémico acelerou ou tornou possível essa legislação, e creio que provavelmente não acho que seja mau o decreto-lei enfim, estar em vigor, e é sempre possível no futuro, desde que o governo, enfim, independentemente de qual seja, depois do dia 30 de janeiro, possa avaliar o decreto-lei e eventualmente introduzir algumas alterações. Eu, enfim, acompanho muito a produção legislativa na área do turismo. Isso às vezes acontece, quer dizer, é feito um decreto-lei, ou feito uma lei, ou uma portaria, e às vezes, passado 1 ano, 2 anos, percebe-se que tem que se introduzir alterações, e essas alterações são feitas. Portanto, eu diria que, para concluir, é melhor haver tudo do que não haver. Não se pode deixar de dar algum mérito à cultura, à ministra. É claro que depois a ministra, para compensar, deu 150 mil euros no PRR para o Distrito de Évora. Enfim, pronto, são migalhas, portanto, desse ponto de vista, o governo não esteve bem, ignorou praticamente aqui o nosso distrito. E eu creio que, apesar de tudo, este decreto cria alguma proteção, que não sendo talvez a ideal do ponto de vista do Dr. Gavela, penso que é melhor do que não existir nada. Era isto. Joaquim Faria, do Movimento Cuidar de Évora, a sua opinião? Bom, a minha opinião sobre estes estatutos profissionais, e agarrando nas últimas palavras do Dr. José Santos, é efetivamente, é melhor ter isto do que ter o que tínhamos, porque o que tínhamos ainda era pior do que aquilo que temos hoje. Mas esta pode ser um bom ponto de partida para que cheguemos, digamos que, àquilo que se pretende para a área da cultura. Como já aqui foi dito, é muito difícil reunir numa única área cultura tanta profissão diferente e diferenciada, com tantos problemas associados a cada uma delas e especificidades de cada uma delas, que é muito difícil conseguir criar uma lei que abranja todos. Aliás, para que se possa dar alguma dignidade, digamos assim, à cultura e aos trabalhadores da cultura, que, como já foi também referido, têm sido aqueles que mais têm sofrido com esta pandemia e que vão continuar a sofrer, são praticamente os primeiros a ser prejudicados com tudo aquilo que se faz, porque não pode haver concentração de pessoas, porque não pode haver espetáculos, por uma série de outras questões. Claro que pode haver, mas dentro daquelas limitações que nós todos conhecemos. E eu julgo que este estatuto dos profissionais para a área da cultura, embora não seja provavelmente a melhor solução, é para já a solução que não existia antes, até porque vai garantir para alguns setores da cultura que antes não tinham uma proteção social, vão permitir que eles tenham algum apoio que até agora não têm tido. Agora, evidentemente que terá que haver, por parte da fiscalização e de quem faz cumprir, digamos assim, esta parte do decreto, também alinhavar, digamos assim, melhor o decreto, por forma a conseguir abranger o maior número de profissionais que estão ligados a esta área. Sim, o decreto tem algumas lacunas que poderiam ser efetivamente feitas de uma outra forma, que pudessem beneficiar mais os artistas. Pode, no meu entender, haver uma interpretação não muito clara sobre alguns artigos e que poderiam ter sido mais clarividentes, ou seja, mais expressivos e que viessem beneficiar mais os trabalhadores da área, mas para início de um estatuto dos profissionais da área da cultura, muito sinceramente, ter isto e não ter nada, acreditamos perfeitamente que
isto é melhor. A Lei 4 de 2008, como o professor José Santos referiu, era ainda muito mais limitativa neste aspecto, inclusivamente um dos aspectos que este decreto-lei vem trazer, que eu já disse, que já foi referido, é efetivamente poder alguns destes profissionais terem acesso à proteção social, e que neste momento de pandemia faz imensa falta para estes profissionais. Aqui, principalmente no nosso concelho, há pessoas que estão a passar bastante mal e estão a depender até da ajuda de familiares para continuar a sobreviver dentro deste período, e sabemos que há muitas associações também locais que também vivem da parte artística, e que é essa a parte que os sustenta enquanto associações, e também elas estão a sofrer um pouco nessa área. Para não falar nas crianças desses artistas, que ainda estarão piores que os próprios artistas, porque também com as limitações que estamos a receber agora, novamente para as escolas, estes profissionais da cultura ainda vão sofrer mais com estas limitações todas. Por isso, a meu ver, este decreto-lei efetivamente não resolve o problema da cultura, de maneira nenhuma, de maneira alguma, mas pode ser efetivamente um bom ponto de partida para que num futuro outro decreto-lei ou outra lei venha a ser mais benéfica para todos e que consiga realmente beneficiar todos os artistas e todos os profissionais que estão ligados à cultura. Muito bem, e terminamos o comentário a este tema do António Gavela com o Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Sim, em primeiro lugar, cumprimentar o António Gavela por ter trazido este tema que é extremamente importante. Eu diria que este tema é exemplificativo daquilo que é o Partido Socialista no seu pior. Nós sabemos bem aquilo que é o Partido Socialista e há que lhe dar o louvor por aquilo que é mau, na minha opinião, mas louvor porque não há igual em Portugal. O Partido Socialista é a melhor máquina de propaganda que temos no nosso país. E sabe fazer propaganda como mais nenhum partido sabe fazer. E é por fazer tão bem propaganda e imagem e capa que o Bloco de Esquerda decidiu, e bem, em 2015, dizer que o Partido Socialista iria apoiar um governo do Partido Socialista apenas com acordo escrito e apenas com tudo bem estante, claro. E foi por isso que em 2019 voltou a exigir a mesma coisa. Porque este estatuto mostra muito bem como é que funciona o Partido Socialista. Aí os profissionais da cultura querem um estatuto, está aqui o estatuto. E sai nas manchetes. Estatuto dos profissionais da cultura aprovado. O problema é que não basta aprovar um estatuto, não basta aprovar um decreto-lei. Aquilo que realmente interessa e pode fazer a diferença na vida das pessoas é aquilo que está lá contido. E aquilo que a realidade nos mostra há muito tempo, quando temos governos do Partido Socialista, a rédea solta, digamos assim, nos demonstra, é que normalmente estas coisas não são ponto de partida, são mesmo o ponto de chegada, são mesmo as machadadas para tentar calar a contestação. São mesmo as migalhas que se procuram dar para calar a contestação. Há bocado falava dos investigadores e os investigadores também são um bom exemplo. Com a sua luta dos investigadores bolseiros a recibos verdes, em certa altura foi grande, e o Partido Socialista transformou os recibos verdes em contratos a termo. E a luta baixou. Só que estes investigadores que passaram de recibos verdes a contratos a termo, os contratos a termo estão a acabar e estão outra vez à porta da precariedade. E, portanto, este estatuto é um bocadinho isto. É a aprovação de um estatuto que não responde verdadeiramente às necessidades dos agentes culturais e dos profissionais da cultura. Quando se fala da prestação social, que pode ser entendido como um passo em frente, é uma prestação social de apoio que deixa milhares e milhares de pessoas, profissionais da cultura, de fora. E isto dizem, é melhor do que nada. É um ponto de partida. Não, porque é um ponto de partida se já existisse um acordo escrito para outra coisa qualquer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Não existe nada escrito, não existe nenhuma promessa feita, não existe nenhum compromisso claro. Para ter uma ideia desta prestação social, é preciso que o trabalhador da cultura tenha, durante 3 meses, não tenha qualquer atividade registada. Ora, nós sabemos que a maior parte dos trabalhadores da cultura em Portugal são trabalhadores intermitentes. E, portanto, um trabalhador que passa um recibo por uma pequena
obra que faça, por uma pequena coisa que faça, que passe um recibo nestes 3 meses que está sem qualquer atividade, deixa de ter acesso à prestação. O que é que isto leva? A que as pessoas recebam por fora e que não registrem aquilo que recebem, que não declarem aquilo que recebem, é isto que querem? Ou que a pessoa deixe de fazer aquele trabalho para a espera dos 3 meses para poder aceder à prestação social? Isto é justo? Este estatuto prevê de alguma forma a proteção dos trabalhadores da cultura para terem acesso e algum mecanismo que promova o acesso a verdadeiros contratos de trabalho e que rompa com a precariedade no setor? Não prevê. Existe mais uma vez uma grande propaganda em torno de uma prestação social que deixa milhares e milhares de profissionais da cultura de fora, que não responde àqueles que estão mais fragilizados, àqueles que são os precários dos precários, que não responde àqueles que mais necessitam, que estão a viver abaixo do limiar da pobreza, muitas vezes durante a pandemia, há mais de um ano, estão a sobreviver, mas de qualquer forma aquilo que fica para a história e para a manchete é que a Ministra da Cultura e o Governo fez aprovar um estatuto dos profissionais da cultura que há muito era exigido pelos profissionais da cultura. E quem não se dá ao trabalho de procurar, de se querer saber, fica na mera propaganda do estatuto que foi aprovado. E o Partido Socialista nisto é fantástico a fazer isto. Foi fantástico a fazer isto na negociação que fez com o Bloco de Esquerda, quando se falava, por exemplo, na exclusividade dos médicos, e veio dizer que havia dedicação plena para os médicos que acedessem à dedicação plena, não podiam aceder a cargos de chefia no privado. E assim estava a dar resposta ao Bloco de Esquerda ao regime de exclusividade. Não estava a dar resposta nenhuma. Apenas propaganda, apenas manchetes. É por isso que o Bloco de Esquerda sempre disse que é necessário um acordo escrito, estável, para termos medidas concretas para o nosso país à esquerda. Porque deixar o Partido Socialista à rédea solta dá nisto, propaganda. Muito bem, foram... Sim, António Gavela, do PCP, para terminarmos o tema, também foi o António que trouxe o tema. Só referir, concordando, percebendo todos os colegas do painel, que tem o Bruno agora, digamos, deu o enquadramento também, digamos, do que é a propaganda do PS, e ela vem desde as condições do Fundo do Orçamento de Estado, que ele cavalga sobre isso, dramatiza a situação, e digamos, nos intervalos da chuva põe cá fora um diploma que é lesivo dos interesses dos trabalhadores da cultura e ninguém dá por isso, digamos, e todos continuamos a assobiar para o lado. Portanto, daí que esta questão das maiorias absolutas, dos sonhos das maiorias absolutas, atenção. Essa questão da rédea solta em 30 de janeiro, atenção, digamos, o primeiro diploma existia em 2008, nós estamos em 2021, há 13 anos que ninguém mexia nisto, e mexe nisto quase para ficar na mesma. Evidente, fica aqui esta nota, digamos, de preocupação do que é, digamos, o quadro de poder, quem vai gerir o país. Os portugueses têm uma grande responsabilidade no dia 30 em saber como vão assumir as suas responsabilidades. É isto só. Muito bem. Agora sim, fechamos o programa. Recordo mais uma vez que foi o último programa do ano, vamos regressar apenas depois das eleições legislativas de 30 de janeiro. Quero agradecer a vossa presença mais uma vez. Marcamos encontro então para a primeira semana de fevereiro de 2022. Boa tarde, boa semana.